Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre. Bom, no último vídeo nós tratamos de analisar as respostas que o professor Leandro Quadros deu a um espectador do seu programa, quando procurou, com base na história de Jonas, afirmar que o livre-arbítrio é parcial e que no caso de Jonas, Deus deu uma forçada. Nós analisamos as implicações de tudo isso, né? Nós vimos que livre-arbítrio parcial é uma coisa inexistente. Primeiro que o livre-arbítrio por si só já não existe, né? Ainda mais sendo parcial, né? É um negócio, é uma esquisitice teológica, certo? Afirmar tal coisa. E também afirmar que Deus deu uma forçada, no caso de Jonas, não pode ser considerado como algo simples, como algo mais ou menos, né? Como algo normal, né? Afirmar que Deus deu uma forçada é afirmar, em outras palavras, que Deus violentou a vontade de alguém. Ou seja, no caso dos arminianos, violentou o próprio livre-arbítrio de alguém. Então nós questionamos isso e fizemos algumas análises para tentar alcançar algumas implicações nefastas de se afirmar tais coisas, como livre-arbítrio parcial e Deus deu uma forçada, certo? Por exemplo, eu trago aqui agora alguns relatos da conversão dos apóstolos, né? Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18 até o 22, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Olha, o que esse texto tem de anormal aqui? Considere a hipótese de que o livre-arbítrio existe e de que Deus, em alguns casos, ele dá uma forçada, ou seja, violenta a vontade das pessoas. Em outros casos, não. Ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Em qual desses casos aqui, né, ou Deus permite que o livre-arbítrio haja por si só, o livre-arbítrio das pessoas, né, haja, né, produza escolhas ou decisões, ou houve aqui uma forçação de barra por parte de Cristo na hora que ele chama, na hora que ele vocaciona os seus primeiros 4 discípulos. O texto é claro em dizer o seguinte, que Jesus caminhava ali junto ao mar da Galileia, viu Simão, Pedro e André, né, que estavam ali lançando as redes na água, né, para pescar. E aí Jesus se aproxima deles e diz o seguinte: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Diante deste chamado, né, o que supostamente deveria acontecer em havendo livre-arbítrio, em existindo livre-arbítrio? Olha, Senhor, é muita responsabilidade que o Senhor está atribuindo a nós agora. Esse chamado é um chamado que faz com que a gente tenha que analisar a situação. Nós somos pescadores, nós vivemos da pesca. Se nós não pescarmos, a nossa família não terá comida, eu não poderei sustentar minha família. Como é que nós vamos sobreviver? Como é que eu vou sustentar minha família seguindo o Senhor? Não é? Ou seja, teria que haver ali o quê? Teria que haver uma espécie de... Não, eu tenho que analisar o seu chamado, Senhor. O Senhor me dá um tempo para pensar? O Senhor me dá um tempo para pensar, para eu decidir se eu vou ou não com o Senhor? Gente, houve isso? Houve esse tipo de coisa que eu estou aqui sugerindo, né, hipoteticamente? Houve esse tipo de reação por parte dos apóstolos, pelo menos de Pedro e de André? Houve isso? O que diz o texto, o verso 19? O verso 20, perdão. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente. Eles não pediram um tempo para Jesus para analisar a proposta de Jesus. Vamos analisar se a gente vai ou não, Senhor.
imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Isso é o que diz a palavra. Isso, para mim, do ponto de vista da existência hipotética do livre-arbítrio, é muito estranho isso aqui. Muito estranho. Muito estranho. Diante da hipótese da existência do livre-arbítrio. Isso é muito estranho. Aí, como se não bastasse, verso 21, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando barcos e seu pai, o seguiram. De novo, algo estranho aconteceu aqui. Agora com João e com Tiago. Na suposta existência do livre-arbítrio, o que seria normal Tiago e João afirmarem para Jesus, Senhor, dá um tempinho para a gente analisar o seu chamado, a gente tem que dar uma pensada primeiro, para saber se a gente aceita ou não o seu chamado. Não, no mesmo instante eles deixaram as redes, seu pai ali, Tiago e João, né? E seguiram Jesus. Gente, como entender isso à luz da existência de um suposto livre-arbítrio? Ou também agora, à luz do que o professor Leandro Quadros afirmou o seguinte, o livre-arbítrio é parcial e, obviamente, ele faz uma afirmação no caso de Jonas, que Deus deu uma forçada, mas se Deus deu uma forçada no caso de Jonas, Deus pode dar uma forçada em outros casos também. Não é verdade? Ele está abrindo um precedente quando ele diz que Deus deu uma forçada, não é? Que o livre-arbítrio é parcial. Como entender essa questão de livre-arbítrio aqui? Como? Jesus passa e chama Pedro e o seu irmão André, depois Tiago e João. E eles imediatamente seguem a Jesus. Quer ver? Abram aí no capítulo 8 de Mateus. No capítulo 8 do livro de Mateus. Deixa eu ver aqui o texto que... Ah, tá. É um texto muitíssimo interessante. A partir do verso 18 de Mateus capítulo 8, o texto diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só, um escriba se aproxima de Jesus, ele toma a iniciativa de se aproximar de Jesus e afirmar o seguinte, olha, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, a Bíblia não afirma que Jesus rejeitou, né, o oferecimento deste escriba aqui. A Bíblia não diz isso, mas a julgar pela resposta de Jesus, Jesus rejeitou esse oferecimento, né, de alguém que queria segui-lo. Jesus não aceitou. Como a gente pode provar isso? Olha, Jesus evidentemente é Deus, Jesus leu o coração daquele escriba que se aproximou dele, né, oferecendo-se para segui-lo, né, e Jesus leu as verdadeiras motivações e intenções do coração daquele escriba. E por isso Jesus rejeitou a sua proposta, porque aquele escriba queria benefícios materiais, benefícios mundanos ao seguir a Jesus. Por isso é que Jesus diz o seguinte, olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir por quê, meu filho? Eu sou pobre, né? Eu sou mais pobre do que uma raposa, sou mais pobre do que um passarinho. Eles têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Por que você quer me seguir? Você quer me seguir por conta de alguma vantagem mundana, né? Então, tire isso da sua ideia. Olha como isso é interessante. Uma pessoa se utiliza do seu suposto livre-arbítrio, toma a iniciativa de ir a Jesus, mas Jesus não aceita. E aí, como é que fica? Como é que fica essa questão do livre-arbítrio? Outra coisa, olha aqui, verso 21. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me
e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Já outro inventou uma desculpinha aqui para não seguir Jesus imediatamente. Senhor, deixa, antes de segui-lo, deixa primeiro o meu pai morrer. Depois da morte do meu pai, depois que meu pai morrer, aí eu ficarei mais livre para segui-lo. Aí Jesus diz algo interessantíssimo a respeito de alguém que estava vivo, né? Ou a respeito de gente que está viva. Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. É interessante isso aqui porque ele estava falando a respeito de gente viva, né? Tem gente que para Deus está morta. Deus não tem nenhum interesse nela porque está morta. Não é uma questão de livre-arbítrio. Esse aqui, já utilizando seu livre-arbítrio, suposto livre-arbítrio, né? Eu estou falando sempre com base na hipótese da existência do livre-arbítrio aqui. Ele disse, Senhor, não, deixa meu pai morrer primeiro, depois que meu pai morrer eu vou te seguir, Senhor. Não. Vem, me segue agora, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vem, segue-me. Jesus disse para esse aí. Onde é que fica o livre-arbítrio, então? Mais uma vez, aqui nós poderíamos ver um caso onde, aproveitando aqui a resposta do professor Leandro Quadros, Deus deu uma forçada, não foi? Deus deu uma forçada. Mas foi realmente isso que aconteceu? Ou Deus, utilizando-se de sua soberania primeiro, né, de sua autoridade, como Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, Criador e Senhor de todas as coisas, ele o quê? Convenceu essas pessoas a segui-lo. Deus não forçou a barra com ninguém. Deus não força a barra com ninguém. O que Deus faz... E aqui, antes de ler mais alguns textos para encerrar o vídeo, vamos ler aqui Mateus 9, verso 9, só para a gente ampliar aqui o contexto dessa discussão. Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Um coletor de impostos, Mateus, que era odiado pelos seus compatriotas, por ser judeu e trabalhar ali para a Receita Federal Romana. Mas aí Jesus passa por esse Mateus e o chama. E ele levanta-se ali da sua coletoria, sai dali e vai seguir Jesus. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Jesus deu uma forçada em Mateus? A gente não viu isso. A gente vê a palavra soberana de Deus, Jesus é Deus, agindo no sentido de trabalhar internamente de forma instantânea no ser humano. Vem e segue-me. Siga-me, Mateus. Diante de uma ordem soberana de Deus, não há como, veja bem, não há como você ficar titubeando. Deus não violentou nenhum dos discípulos para segui-lo. Deus se utilizou da sua autoridade soberana, como Deus que ele é, de convencê-los instantaneamente. Porque é isso que Deus faz, Deus convence. Não é isso que o próprio Jesus disse, olha, quando vier o Consolador, né? Olha aqui, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus não trabalha com forçação de barra, professor Leandro Quadros. Deus não trabalha com violência à vontade de quem quer que seja. Deus trabalha com convencimento. É algo que nós não temos como explicar, porque Deus tem esse poder de nos convencer assim, ó. Pluf! Isso não é violência, isso não é dar uma forçada, professor. É como diz o profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 20. Jeremias, no capítulo 20, diz assim, no verso 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. É através da persuasão, do convencimento, não é através da forçação de barra que Deus age com seus discípulos. Não é através disso. Então, afirmar que Deus, por exemplo, no caso de Jonas, forçou a barra, é afirmar que Deus violentou a vontade de Jonas, ou o seu suposto livre-arbítrio. O que Jesus fez com os discípulos?
Ele violentou também a vontade deles? Ele deu uma forçada de barra? Não, ele não fez isso. Deus não age deste modo. Se Deus violentar a vontade de alguém, ele então poderia violentar a vontade do malfeitor no sentido de fazer com que o malfeitor não realizasse a sua vontade má, perpetrando males. É simples assim. Porque é assim que vocês entendem que as coisas são. Existe o livre-arbítrio e Deus respeita o livre-arbítrio. Não é assim que vocês arminianos entendem as coisas? Mas como entender isso aqui? Essas experiências que eu acabei de citar para vocês aqui? Deus passa por uns e os chama, e eles largam tudo e vão. Deus forçou? Não há como fazer esse tipo de afirmação. Né? Eles se utilizaram do seu suposto livre-arbítrio para poder decidir se não? Também não houve isso aqui. E quando supostamente houve uma decisão livre por parte de alguém, Jesus, lendo o coração desse alguém, disse, olha, pode parar com essa ideia de me seguir aí, porque eu sei porque você está querendo me seguir. Né? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Sou pobre, mais pobre que uma raposa e mais pobre que um passarinho. Eu sei porque você quer me seguir. Ó. E quanto ao outro que falou, não, Senhor, espera meu pai morrer primeiro. Quando meu pai morrer, aí depois eu vou te seguir. Não. Me segue agora. Deus forçou? Jesus forçou a barra? Ou Jesus se utilizou do seu poder de convencimento instantâneo para chamá-los para uma obra que ele queria que eles realizassem. E eles, em aceitando o chamado de Jesus, a ordem de Jesus, houve o quê? Houve um motivo, houve uma causa determinante. Isso fora das pessoas, fora delas mesmas. Portanto, não houve livre-arbítrio de nenhuma delas. Por que não? Porque o livre-arbítrio, para haver livre-arbítrio, e aí de novo eu tenho que ler a acepção de livre-arbítrio, segundo um entendimento universal, para haver livre-arbítrio, olha só, o que é o livre-arbítrio? Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, se há uma condição para uma pessoa fazer algo, se houver uma condição, um condicionamento para a pessoa fazer algo, escolher algo, não há livre-arbítrio. Se houver um motivo, olha só que interessante isso, se houver um motivo para a pessoa fazer algo, o motivo é externo, né, a ele, a própria pessoa, não há livre-arbítrio. E se há uma causa determinante, também não há livre-arbítrio. Vejam só como a acepção de livre-arbítrio é coisa de louco, é coisa de doido, não é? Os discípulos tiveram causa determinante para poder aceitarem o chamado de Jesus. Houve um chamado, certo? Jesus passou e os chamou. Eles imediatamente largaram o que estavam fazendo para seguir a Jesus. Ou seja, seguiram a Jesus por conta do seu livre-arbítrio? Não. Não. Porque houve um chamado. Se houve e o chamado é a causa determinante. Se houve uma causa determinante, não há livre-arbítrio, não poderia haver livre-arbítrio. Mas também Deus não forçou. Olha só como é interessante isso. Deus não violentou a vontade de nenhum deles. Deus os convenceu instantaneamente, porque Ele é Deus, a segui-los. Entenderam? Eu espero que com mais esse vídeo, essa questão do professor Leandro Quadros afirmar que o livre-arbítrio é parcial, né, e que Deus deu uma forçada, se Deus deu uma forçada no caso de Jonas, Deus pode dar uma forçada, ou seja, uma violentada na vontade de quem quer que seja. Então Deus, em alguns, Ele dá uma forçada, em outros não. Não é estranho isso para a teologia arminiana? É muito estranho isso, não é? Isso é uma esquisitice. E é por isso que nós estamos aqui alertando as pessoas para essas esquisitices que são propostas pela teologia arminiana, especialmente a teologia da Igreja Adventista, que é arminiana wesleyana. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. Em nome de Jesus. Amém.